Incógnita ou variável? É tudo a mesma coisa? No final do dia, é. Dia a dia a gente usa, quando está se referindo lá nas expressões e nas equações, tudo como incógnita ou variável. Na verdade, costuma até usar mais a palavra variável, né? Mas, será que é tudo igual mesmo? Eu já queria falar sobre essa diferença, porque há, mas aí eu ficava procrastinando essa ideia, né? E acabava não gravando sobre. Mas aí, inspirado pelo preciosismo do professor Melo e Souza, mais conhecido como Malbataan, autor do livro O Homem que Calculava, mas em outro livro dele, chamado, deixa eu ver se pega, ali ó, Didática da Matemática. Na verdade é uma coleção, tem outros volumes dessa série Didática da Matemática. E é um livro muito legal, com muitas reflexões. O Malbataan escrevia muito bem. Esse livro é da década de 60. Nesse livro ele faz várias reflexões sobre a matemática, obviamente, né? Mas em todos os aspectos possíveis, do cotidiano, do aspecto acadêmico, do ensino, aprendizado, lógico, né? Um livro de didática da matemática no título. Mas teve um capítulo que me chamou muita atenção, e inspirado nesse preciosismo que eu estou conseguindo gravar esse vídeo aqui. No capítulo 4, a origem da palavra matemática, tem alguns tópicos em que ele levanta a discussão da escrita matemática ou matemáticas no plural. Até então, até eu ler isso aqui, eu nunca tinha visto esse debate, entre aspas. Mas me chamou a atenção que ele perde a linha, ele se irrita, é legal. Ele defende, já adiantando a escrita como matemática. E não só isso, tá? Quando se refere como a ciência da matemática, né? Se deve escrever com M maiúsculo. Aqui, ó. Um livro mediocríssimo, publicado em Portugal em 1939, tem este título sugestivo: Sobre a didática das matemáticas. Ele fica bolado. Só que é muito legal que ele cita, mesmo quando ele discorda né, e faz levantamentos contestando aquilo, ele cita e traz esses pontos que ele não gosta também. Então isso é muito enriquecedor. E aí ele explica o porquê que alguns usam matemáticas, que se vem de uma noção antiga de que geometria era uma coisa, aritmética era outra coisa, eram coisas distintas, então você tinha matemáticas. Enfim, eu citei esse exemplo, não só porque esse é um livro muito legal, mas para me aproveitar desse preciosismo, entre aspas, que ele trouxe aqui, eu vou trazer para essa discussão também, do incógnita ou variável. Começando pelo significado puro das palavras, o que vem à mente quando você fala de incógnita? É uma palavra difícil, né? Ela vem do radical cognos, né? O que é algo cognito? É algo conhecido, vem de conhecer, saber. Então, o prefixo in vem para dar o sentido oposto, né? Então, se cognito é algo conhecido, incógnito é algo desconhecido. E variável é mais fácil de deduzir, é algo que varia, que muda, que pode assumir vários valores ou várias formas. Então já aí começamos a separar as duas palavras, certo? Agora num contexto matemático. No segundo passo vamos fazer uma analogia. Se eu estou comendo um pedaço de bolo, e aí você chega do meu lado e vê que eu estou comendo esse pedaço de bolo, e você não sabe qual é o sabor desse bolo. Você sabe que há um sabor, todo bolo tem um sabor, e o que eu estou comendo não é diferente. Nesse caso, esse não saber, você falaria que é uma variável? É que tá meio solto isso aqui, meio bruto. Tem muito sentido. Mas essa desinformação que você tem, essa falta de informação, você vai dar um nome a ela, você vai falar que é variável? Ou seja, o sabor do bolo é uma variável? É variável? Só porque eu não sei, é uma variável? Então ele pode assumir qualquer sabor, do nada. Não, né? O sabor do bolo é desconhecido, é uma incógnita, mas há um valor específico. Nesse caso é um sabor, né? Não um valor. Agora, eu estou num posto de gasolina. Abasteci meu carro. Eu te pergunto, qual o preço que eu tenho que pagar? Você vai falar, depende. Percebe? Eu estou numa situação que o preço é um valor desconhecido. Embora vá acabar sendo, em algum momento, uma incógnita, antes ele é uma variável, porque ele depende de um outro fator. O preço a se pagar
depende não só do preço da gasolina, vamos supor, mas também de quanto de gasolina que eu coloquei. Ou seja, o preço a se pagar está em função da quantidade de gasolina que eu coloquei no carro. Onde o preço por litro, né? Vamos supor R$5. Esse 5 a gente chama de coeficiente. É um valor conhecido. Você vai lá, você sabe o preço da gasolina antes de abastecer, né? Vamos supor R$5 a gasolina. Só que o preço a se pagar é uma variável. Porque ele vai mudar conforme você mude a quantidade de gasolina que você coloque. Então, para cada quantidade de gasolina vai se corresponder um certo preço a se pagar. Nesse caso, mais especificamente, estamos criando uma relação chamada função. Então, percebe que se chamássemos de P o preço a se pagar e L a quantidade de litros de gasolina, essas duas letras, nesse momento inicial, representam variáveis. E você pode ir atribuindo valor a elas, e aí conforme você atribui um valor a uma, você muda o valor da outra. Você joga um valor para outra também. Nesse momento que, por exemplo, se eu sei que o litro da gasolina está R$5 nesse posto, quando eu escolho 10 litros, por exemplo, ou seja, quando eu atribuo o valor 10 ao L, o P vira uma incógnita, porque a partir daí ele tem um valor específico, quando o L é igual a 10. Beleza, mas antes eu tenho uma relação, e essa relação é construída a partir de variáveis. Então, por exemplo, se eu tenho a seguinte situação: 5 vezes L, lembrando que o L simboliza a quantidade de litros que eu coloquei de gasolina, 5 vezes L igual a 10. O L, nesse caso, vai ser uma incógnita, porque eu tenho 5 vezes alguma coisa que está resultando em 10. Então o L tem um valor específico. Se eu não estou bom de tabuado, eu ainda não descobri, mas dá para descobrir e tem um valor específico. Agora, quando eu tenho 5 vezes L igual a P, e o P é o preço a se pagar, agora esse L é uma variável. Ele depende. O P depende do L. O preço a se pagar está em função da quantidade de litros de gasolina que eu vou colocar. Bom, a reflexão era essa. Agora você pode dormir tranquilo. Eu sei que você estava perdendo sono por causa dessa dúvida. Não conseguia mais se concentrar em nada. A vida estava preta e branca para você. Então, de nada por devolver a coloração da sua vida. Brincadeiras à parte, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo. E se você assistiu até aqui, vamos jogar um jogo. Me fala aí nos comentários um sabor de um bolo que você gosta muito. Só para confundir a galera que vai parar no metade do vídeo. Tamo junto.